Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides dessa escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese, ponto a ponto. Os pontos a serem estudados hoje são pontos 185 e ao 197. Vamos tratar hoje de algo grande, o símbolo da fé. Viemos nesses dias tratando sobre a fé como dom, a fé como expressão eclesial, a fé como expressão de uma eclesialidade, de uma continuidade. E hoje vamos tratar, então, dos símbolos. De fato, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós professamos. Então, começa hoje um novo ciclo, os símbolos da fé. Então, dentro dessa dinâmica, nós vamos tratar os pontos 185 ao 187, que estão inseridos dentro da primeira parte da profissão de fé, dentro da segunda seção, a profissão de fé cristã, e esse é um ponto novo, o ponto os símbolos da fé. O ponto 185 diz a nós o seguinte: quem diz creio, afirma, dou a minha adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé tem a necessidade de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e a todos unindo na mesma confissão de fé. O ponto 186 diz o seguinte: desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas bem cedo a Igreja quis também recolher o essencial da sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. Esta síntese da fé não foi feita segundo opiniões humanas, mas recolheu de toda a Escritura o que nela há de mais importante para apresentar na íntegra aquilo que, e só aquilo que a fé ensina. E tal como semente de mostarda contém um pequeno grão, numerosos ramos, do mesmo modo, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contido no Antigo e no Novo Testamento. O ponto 187, por sua vez, diz o seguinte: a estas sínteses da fé chamamos profissões de fé, porque resumem a fé professada pelos cristãos, chamando-lhes de credo, pelo fato de que elas normalmente começam pela palavra creio. Igualmente, lhes chamamos também de símbolos da fé. O ponto 188. A palavra grega symbolon significa a metade de um objeto partido, por exemplo, um selo, que se apresentava como um sinal de identificação. As duas partes eram justapostas para verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de identificação e de comunhão entre os crentes. Símbolo também significa resumo, coletânea ou sumário. O símbolo da fé é o sumário, né? E significa resumo, né, das principais verdades da fé. Por isso serve de ponto de referência primário e fundamental para a catequese. O ponto 189. A primeira profissão de fé faz-se por ocasião do batismo. O símbolo da fé é, antes de mais nada, o símbolo batismal. E uma vez que o batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está lá em Mateus 19, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo articulam-se segundo uma referência de três pessoas da Santíssima Trindade. Ponto 190. O ponto 190 vai dizer o seguinte: o símbolo divide-se, portanto, em três partes. A primeira trata da pessoa divina e da qual e a obra admirável da criação. Na segunda, da segunda pessoa divina e do ministério da redenção dos homens. A terceira, da terceira pessoa, fonte e princípio da santificação. São esses três capítulos o nosso selo batismal. Ponto 191. O símbolo está estruturado em três partes, subdividida em fórmulas variadas e muito adequadas, segundo
Uma comparação frequentemente empregada pelos padres, chamamos-lhes de artigos. De fato, assim como nos nossos membros há certas articulações, né? Então que distinguem e separam, do mesmo modo esta profissão de fé, como foi com razão e propriedade de seu nome aos artigos das verdades que devemos crer em particular, de modo distinto. Segunda, é uma antiga tradição já atestada por Santo Ambrósio, o costume de numerar os 12 artigos do credo, simbolizando como os números dos 12 apóstolos o conjunto da fé apostólica. Então, o ponto 192, foram numerosos ao longo dos séculos e, correspondendo sempre às necessidades das diferentes épocas, as profissões e símbolos da fé. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, símbolos quicunque, chamado por Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios, de Toledo, de Latrão, de Leão, de Trento, ou de certos papas, como a Fides Damasia, ou seja, a fé damasiana, ou o Credo do Povo de Deus de Paulo VI, de 1968. Ponto 193. Nenhum símbolo dos diferentes períodos da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado ou inútil. Todos nos ajudam a abraçar e aprofundar hoje a fé de sempre, através dos diversos resumos que elas fizeram. Entre todos os símbolos da fé, há dois que têm lugar muito especial na vida da Igreja. Ponto 194. O símbolo dos apóstolos, assim chamado porque considera com justa razão o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. A sua autoridade vem-lhe deste fato. É símbolo adotado pela Igreja Romana, aquela que em Pedro, o primeiro apóstolo, teve a sua cátedra e para a qual ele trouxe a expressão da fé comum. Ponto 195. O símbolo dito de Niceia, Constantinopla, deve a sua grande autoridade ao facto de ser proveniente desses dois primeiros concílios ecumênicos, nos anos de 325 e 381. Ainda hoje continua a ser comum em todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Ponto 196. A exposição da fé que vamos fazer seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Entretanto, a nossa exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e pormenorizado. E o ponto 197, que é o último deste nosso bloco agora. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada a esta regra de doutrina, Romanos 6,17, acolhemos o símbolo da nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e é também entrar em comunhão com toda a Igreja, que nos transmite a fé e em cujo seio nós acreditamos. Este símbolo é o selo espiritual, é a meditação do nosso coração, é a sentinela sempre presente, é sem dúvida o tesouro da nossa alma. Oh, que coisa bonita isso, hein? Vou ler de novo. Este símbolo é o selo espiritual, é a meditação do nosso coração, é a sentinela sempre presente e é, sem dúvida, o tesouro da nossa alma. Qual que é a fundamentação destes pontos, então? Bom, essa segunda sessão, que vai trabalhar da profissão de fé, os pontos 185 a 197, vai tratar do valor da origem da estrutura do símbolo da fé, especialmente o Credo dos Apóstolos e o Niceno-Constantinopolitano, como expressões normativas e orgânicas da fé nascida na tradição viva da Igreja e transmitida por todo o tempo até os nossos dias, né? E o Credo, como linguagem normativa da fé, e é do que fala o ponto 185 ao 188, diz o seguinte: a fé cristã, ela é uma resposta pessoal e comunitária à revelação. No ponto anterior que nós estudamos já, sobre a revelação de Deus. E requer, para isso, uma linguagem comum e normativa. O termo creio indica não apenas adesão individual,
mas a inserção numa comunidade que partilha da mesma fé. Aquilo que eu falava na última aula, unidade e universalidade. A Igreja sempre buscou expressar essa fé através de fórmulas claras, concisas. São Cirilo de Jerusalém, ele tem uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte: este resumo da fé não foi feito segundo a opinião humana, mas recolheu de toda a Escritura o que nela há de mais importante. Ele escreveu isso dentro de uma obra chamada Catequeses Mistagógicas, nos versos 12. Desde o tempo dos apóstolos, e isso nós podemos conferir lá no texto da Sagrada Escritura, em 1 Coríntios 15, 3 a 5, essas fórmulas serviam primeiro, para a iniciação cristã, especialmente do batismo. Segundo, para a defesa da ortodoxia contra as heresias. Qual é o significado de ortodoxia e heresia? Ortodoxia é a fé pura, a fé orgânica, a fé que se consolida, é a fé de todos. E o que heresias são? A heresia vem de desvios, de ramos que um pensamento pode ter dentro de um segmento religioso. Então, a nossa fé, ela é ortodoxa, é una e universal. É diferente de uma fé herética. É o que um pensa, que o outro pensa. A Igreja sempre fugiu disso. Por isso que muitas vezes, através de estudo, através de embate de ideias mesmo, foi feito muito essa luta contra as heresias. E por fim, o terceiro ponto é a unidade e comunhão eclesial. Uma igreja não se sustenta de heresias. Não se sustenta sobre heresia, porque a heresia é como uma fenda numa muralha. Se você derrubar um tijolo e ficar um buraquinho, os outros tijolos em volta, eles também vão caindo, eles não se sustentam. Então a ortodoxia é uma muralha rígida, consiga. A heresia é um buraco, pequeno buraco que você faz nessa muralha, que faz com que todo a estrutura caia. E se a fé de fato é a nossa proteção de nós e no mundo, o símbolo ele tem que ser protegido. Então, o termo símbolo, nós falamos, o termo símbolo, ele vem da palavra símbolon, e remete a uma prática antiga que identificava os objetos, né, partidos ao meio. Então, simbolizando que a fé, ela é o que une os crentes. Então, tem um pedaço aqui, um pedaço aqui. Quando eu junto, eu reconheço. É um selo. Vamos imaginar aqueles selos que se usava, selos de cerâmica ou de cera que se usava antigamente para selar, e se usa até hoje, para selar cartas sigilosas. Quando você abre a carta, você quebra. Você quebra e você vê o que tem dentro. Só que quando você junta, você sabe quem é o autor. Então, esse símbolo é algo que une partes. Então, a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, em torno do mesmo símbolo, se unem. E aí nós vamos entrar na estrutura, que é tratada nos pontos 189 ao 191. A estrutura trinitária do símbolo da fé. O símbolo da fé está profundamente enraizado na estrutura trinitária do batismo. Mateus 28, 19. Os artigos da fé, eles seguem as três pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai e a criação, Deus Filho e a redenção, Deus Espírito Santo a santificação. E essa divisão corresponde a uma teologia trinitária da salvação. A criação ex nihilo, de Gênesis 1, de Hebreus 11, 3, a redenção do Verbo encarnado, João 1, 14, Romanos 5, 18, a santificação pelo Espírito Santo, João 14, 26, Gálatas 5, 22, 23, tudo está contido aqui dentro. Como ensina Santo Irineu de Leão, a fé cristã consiste em crer em um só Deus Pai, em um só Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, na Trindade indivisível, conforme os 3 pontos fundamentais da nossa profissão de fé. Também é uma frase do Adversus Hereges, só que no livro 1. A função. Bom, para o nosso dia. Os pontos 192 e 97 têm algo muito importante para nós, catequistas e estudantes de teologia. A função catequética do estudo, eclesial dos símbolos. A profissão de fé
foram desenvolvidas como uma resposta durante o tempo para as heresias, ou seja, aquelas pequenas brechas na fé. As heresias cristológicas, as heresias trinitárias, né? Então, durante toda a história da igreja, padres, homens de coragem, muitos deles inclusive foram perseguidos e deram a vida, deram o seu sangue para defender essas verdades. As profissões de fé, elas foram desenvolvidas como uma resposta a essas heresias, como esses bolsões de descrença, de dúvida que existiam dentro da fé. Particularmente nos primeiros séculos, e por isso que nos primeiros séculos nós vamos ter o símbolo dos apóstolos, que era o comum das igrejas, e é a profissão de fé da igreja romana, original da igreja romana, onde estava a cátedra de Pedro, e um símbolo de fé que provém de dois concílios, o concílio de Nicéia em 325 e o concílio de Constantinopla. A fusão das ideias e das defesas contra as heresias do concílio de Nicéia e do concílio de Constantinopla fundamentaram o símbolo de Nicéia e Constantinopla, aquele que a gente chama de niceno-constantinopolitano, que é aquele que muitas vezes a gente celebra nas grandes solenidades, nas ordenações sacerdotais, no crisma, né? Santo Tomás, ele ensina na Suma Teológica, no livro 2, a profissão de fé necessária à salvação, pois é por ela que a mente do homem se une à verdade divina. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na minha profissão de fé, iluminam a minha mente. O credo tem um valor normativo, catequético e litúrgico. Por quê? Recitado no batismo e na liturgia eucarística. Meditado na oração pessoal. Então, catequético e litúrgico. E fundamentando toda a sistemática da fé. Como vimos aqui, a parte do credo dentro do catecismo é estudo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, da igreja. Dentro do andamento da igreja, dos anos, então a gente poderia colocar na estruturação dos símbolos, primeiro os concílios foram fundamentais. O concílio de Nicéia, primeiro, o concílio de Constantinopla, primeiro, 325, 381, formularam o credo conhecido como niceno-constantinopolitano, que até hoje é essencial para combater uma heresia do arianismo, né? Eu vou tratar num outro vídeo especificamente das heresias, então não vou me deter muito aqui. O Concílio de Trento, mas assim, sinteticamente, o arianismo, ele colocava em xeque digamos, a unidade, a trindade, como um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa, e todas elas, então, o Pai era maior que o Filho maior, então, heresias cristológicas e, do ponto de vista, tinha patripassionismo, tinha uma infinidade eu vou tratar melhor nesse vídeo então, mas o símbolo niceno-constantinopolitano, ele veio exatamente para isso, para retomar a ortodoxia. O que nós entendemos como trindade santa é isso aqui. Então, creio em Deus Pai, né? Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Toda essa lógica é tratada dentro do niceno-constantinopolitano. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, ele reafirmou a necessidade do credo para enfrentar o protestantismo. Ou seja, novas ideias que cortavam, inclusive, a própria Sagrada Escritura, né? Foram arrancadas partes da Sagrada Escritura, como se elas não tivessem sido, da mesma maneira que os evangelhos, que elas não tivessem sido inspiradas por Deus. E o Concílio Vaticano II, especialmente na Dei Verbum, reafirma a necessidade de uma transmissão fiel da fé apostólica. Dei Verbum número 810. Também, muitos dos nossos pontífices, dos papas, eles se colocaram, inclusive o Papa Paulo VI propôs em 1968 o Credo do Povo de Deus, que é uma reafirmação pós-conciliar da fé católica, destacando a sua continuidade histórica do credo apostólico. Por isso que hoje nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que vem sendo tratado não somente como um símbolo, mas como de fato uma obra que
ponto a ponto vai explicando essa nossa matéria aqui, né? Estamos explicando ponto a ponto aquilo que o catecismo é, do que ele fala, como ele é importante na nossa vida. São João Paulo II, numa obra chamada, numa Catequese Tridente, né? Ele sublinha o valor simbólico, o valor dos símbolos da fé como o núcleo da catequese. A catequese que quer ser fiel a Cristo deve fundamentar-se na profissão de fé da igreja. Nada mais óbvio, né? Eu professo, mas eu tenho que entender o que eu professo. Ou como diz Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, se eu vou à missa, se eu participo de uma oração, se eu recito o credo, eu tenho que saber no que eu acredito. Quem é esse Pai? Quem é esse Filho? Quem é esse Espírito Santo? Que é essa igreja? E aí vem as repercussões, né? Primeiro que na liturgia o credo é proclamado na liturgia dominical e é um ato de fé comunitária. Aquilo que eu dizendo, não existe uma fé intimista dentro da igreja, não existe esse conceito. A fé que eu professo, como eu creio, é a fé que nós cremos. O missal romano, ele segue a proclamação do evangelho, a homilia, ligando a palavra propostas pela fé. Isso repercute na nossa vida moral. Ou seja, a fé professada no credo vai exigir uma coerência na vida moral. Crer em Deus Pai implica assumir a dignidade do Filho e viver como tal. Se Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. E o Filho, ele é a expressão daquilo. Se Deus é amor, nós temos que ser homens que amam, como afirma o catecismo. Crer em Deus é obrigatoriamente viver de modo diferente. E isso repercute em atitudes pastorais. O uso do credo nos ritos catecumenais, ele especialmente na entrega do símbolo, da traditio símbolo, ou seja, na entrega do símbolo da fé, mostra a centralidade do itinerário da iniciação cristã. Ou seja, não existe uma catequese onde a fundamentação não seja outra que a fé trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos esse símbolo, somos marcados com esse símbolo, vivemos essa realidade, iniciamos todas as nossas orações, os nossos momentos com esse símbolo. Não entender o que ele significa, não deixar que ele penetre a minha vida, é uma falha muito grande para nós. Então, sintetizando e concluindo esse nosso estudo de hoje, a teologia e a espiritualidade do credo são muito importantes. Recitar o credo é um ato de adesão existencial. Eu sempre digo aos meus alunos, né? Recite o credo, pelo menos uma vez por dia. Devoções simples como a oração, simples porque são fáceis de viver, da oração do terço, tem lá o credo inserido, né? Você vai fazer uma oração, o momento de oração, tem o credo inserido. Segundo o Papa Bento XVI, o credo é um conjunto de fórmulas, não é um conjunto de fórmulas frias, é o retrato vivo da nossa fé, que se molda a nossa existência. Deus Pai, eu sou filho de Deus. Deus Filho, eu fui salvo pelo Cristo. Deus, eu sou santificado pelo Espírito. Né? Creio na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Sem isso eu não sou cristão. E todas as vezes que eu pratico algo, que eu vivo algo, que eu celebro algo, eu tenho que ter isso diante dos meus olhos. Ou seja, a síntese da Escritura, da tradição, do magistério está enraizada na vida e na missão da igreja. Portanto, essa lógica que nós temos, ela é muito importante. Bom, gente boa, espero que vocês apliquem isso no estudo da catequese dos seus alunos, na sua vida, na sua história. Afugentamos o indiferentismo religioso de achar que tudo. Eu sempre digo isso. O cristão, o católico que diz que Deus é tudo igual, não conhece o seu Deus, como se houvesse outro, não conhece Deus. E não conhece a sua igreja. E não conhece o seu direito à salvação. Por isso, Deus abençoe você, que você coloque isso em prática, na sua vida e na sua história. Esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.